Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conversar sobre um livro maravilhoso, uma delícia de ler, que é então Persuasão, da Jane Austen. Eu li nessa edição que tem 3 livros, né, da Jane Austen, da Martine Claret. Então, nessa edição aqui a gente tem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Então, vocês podem ver, eu li só o Persuasão aqui nessa edição. Já li Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito também, então eu já fechei essa edição aqui, né, de Jane Austen. E eu amo Jane Austen, é uma das minhas autoras favoritas, eu amo Orgulho e Preconceito, é uma das minhas histórias favoritas, eu amo a adaptação também, sou extremamente apaixonada por Jane Austen. E Persuasão é maravilhoso. Eu, assim, acredito que não sei se ainda se é o melhor pra mim, porque eu tenho uma paixão por Orgulho e Preconceito que vem desde a adolescência. Então é um livro que me marcou muito, que me acompanha há muitos anos. Então eu tenho um carinho especial por Orgulho e Preconceito, mas Persuasão não fica atrás, tá? É um livro, assim, incrível, maravilhoso, sensacional. Se você gostou de Orgulho e Preconceito, leia Persuasão, que eu acho que você também vai adorar. Mas vamos então para a história. Persuasão, a Jane escreveu nos seus 2 últimos anos de vida, né, antes de falecer, e foi publicado póstumamente. Então a Jane não viu, né, a publicação de Persuasão. E Persuasão é considerado por muitos críticos como o seu melhor livro, porque é um livro já da sua fase mais madura, né, a Jane, nos seus 2 últimos anos né, antes de falecer, ela já era uma escritora, né, muito mais habilidosa, muito melhor, muito mais madura, obviamente, e é uma história, assim, redonda, muito fechadinha, muito bonita, maravilhosa, incrível, com personagens interessantíssimos. A Anne, que é a nossa personagem principal, é sensacional, ela fala sobre coisas, assim, incríveis. Então, Persuasão é, sem sombra de dúvidas, um livro espetacular, muito bem recomendado pela crítica, né, da Jane Austen. Então vamos ao enredo. Como eu já adiantei, Persuasão tem como personagem principal a Anne, Anne, né, Anne Elliot, e a história gira em torno dela e de sua família. Então a Anne é a filha do meio do, do seu pai, que eu já... Nossa, o pai da Anne, meu Deus do céu, eu nem sei como começar a descrever esse homem. É o cara mais narcisista e esquisito, que só liga para as aparências, assim, que existe. É até curioso como uma figura masculina é retratada dessa forma, né, num livro da época vitoriana. Porque a gente tem muito associado às mulheres, né, essa coisa de só ligar para a aparência, de você se preocupar muito com a beleza, de olhar se a pessoa tem uma boa aparência, se veste bem, de ser uma coisa muito feminina, né, das mulheres comportarem assim. E não, nesse caso é o pai da Anne que se comporta dessa maneira. Então, pro pai da Anne, ele liga muito pra isso, né, pras aparências, se a pessoa é bonita ou não, então ele julga muito o caráter das pessoas pela aparência. Se a pessoa for feia, ele nem vai conversar, ele nem vai querer ter uma amizade, nem vai querer ter uma relação. Se for mal vestida, ele nem vai ligar pra aquela pessoa. Então, esse é o pai da Anne, tá? Uma pessoa, assim, insuportável, mas que ao mesmo tempo eu dei muita risada com esse pai, porque chega a ser cômico, sabe? De tão trágico o que ele fala algumas vezes. Tanto que o livro começa com o pai da Anne abrindo o seu livro favorito para ler, que é a lista de baronetes, né, do local que eles vivem lá na Inglaterra. E aí ele tá lá lendo o seu livro favorito, que é a lista de baronetes, e aí ele para na página favorita, que é a página dele mesmo. Então, é assim, é inacreditável que e o livro começa dessa forma. Eu já comecei dando, tipo, uma risada super sincera do narrador, né, o onisciente, contando isso pra gente, que ele tá lendo a sua página favorita, que é ele mesmo. Então, ele é esse tipo de pessoa egocêntrica. E aí, então, tem esse pai horroroso. Daí tem a mãe da Anne já faleceu, e aí ele tem então uma filha mais velha, que é a Elizabeth, que é uma pessoa insuportável também. Ela é idêntica ao pai, também só liga para as aparências, né? Não gosta das pessoas, se sente superior a todo mundo, só liga para as aparências, enfim. E ela, então, a senhorita Elliot, né, dado que a mãe morreu, então é ela que fica ali junto com o pai,
cuidando da propriedade, resolvendo os assuntos de família e tudo mais. A filha do meio, então, é a Anne, a nossa protagonista, e aí eles têm uma filha caçula, que é a Mary, porém a Mary, ela já é casada e ela vive com o marido em uma outra propriedade um pouquinho mais longe. Então a gente começa a acompanhar a Anne, que é a única personagem um pouco mais sã e maravilhosa, né? A única personagem boa dessa família, que tem de fato as opiniões corretas e é sensata e é maravilhosa. E ela se sente então excluída da família, porque a família de fato a exclui, né? Pra esse pai e essa irmã horrorosos. A Anne é uma pessoa muito esquisita, por ela não ligar para as aparências, por ela gostar, né, de ler, por ela ser essa pessoa super bem educada, enfim. E a Anne, só coitada, né? Ela só fica lá tendo que conviver com esse pai e com essa irmã mais velha. E nessa casa em que ela não tem voz para absolutamente nada. E aí o que acontece, né? O pai, ele é essa pessoa soberba, egocêntrica, horrorosa, e ele gasta toda a fortuna da família, ou praticamente toda a fortuna da família. E eles vivem numa propriedade muito grande, porque ele é esse baronete, enfim, ele tem esse título. Eles tinham uma situação financeira boa, porém esse pai gasta, né, a maior parte desse dinheiro. E aí eles se veem numa situação em que eles começam a ficar pobres. Eles não têm mais condições de manter a propriedade em que eles vivem. E aí eles percebem que eles precisam se mudar para uma propriedade menor, para poder alugar, né, a propriedade da família e o lugar que eles cresceram, né, as meninas cresceram e tudo mais. Só que antes disso, eles tentam, nossa, é uma situação assim, é cômico para não ser trágico, né? Eles tentam ver o que eles podem economizar, né, dentro de casa para não precisar fazer essa mudança. E aí o pai e a Elizabeth falam assim, vamos cortar algumas coisas, vamos cortar o presente de Natal da Anne, sabe? Tipo, ela não vai receber presente de Natal. E aí, assim, né, pra você ver como ela era tratada dentro de casa. E aí a Anne, ela sugere fazer alguns cortes, do tipo, não vamos comprar novos móveis pra sala, né, nesse verão, por exemplo. Vamos deixar o que tá. E aí a Elizabeth fala, tipo, não, a gente vai ter que trocar, porque senão as pessoas vão achar que a gente tá falido, que não sei o quê. Então eles vivem muito nesse mundo de aparência, né? Eles preferem gastar dinheiro trocando os móveis, sendo que eles já não têm dinheiro, do que deixar a irmã, né, sem presente. Então, eles são assim. Daí, beleza, eles vão ter que se mudar, e aí eles vão morar em Bath, né, que, enfim, é uma região ali do Reino Unido, e aí eles estão se preparando para fazer essa mudança. Só que, quando eles estão se preparando para fazer essa mudança, a Mary, que é essa irmã caçula, né, da Anne e da Elizabeth, chama a Anne para casa dela, para fazer uma visita, deixar a Anne lá um pouquinho e tudo mais. E aí a Anne aceita, porque ela não quer se mudar, né? A Anne vai, fica lá com a irmã, passar um tempo, né? A irmã, ela tem um filhinho, e aí a Anne fica cuidando desse filhinho, esse filhinho se machuca, enfim, a Anne fica lá cuidando, fica conversando com a irmã, com o marido e tudo mais. E essa irmã, Mary, é a personagem mais horrível e chata da história. Meu Deus do céu, que insuportável. Ela é extremamente mimada e egocêntrica também, acha que tudo tem que girar ao redor dela, né? Então, por exemplo, tem um momento que os personagens vão fazer um passeio e ela tem que. E o filho tá lá, ele tinha se machucado, e ela acha um absurdo ela ter que ficar cuidando do filho e não ir pro passeio. Então a Anne é esse tipo de personagem, ela quer participar de tudo porque ela se acha importante e ela, tipo, não quer ser, entre aspas, deixado pra trás. E tudo tem que girar ao redor dela. Todas as opiniões têm que ser a dela, todas as decisões têm que ser a dela. Então tudo tem que se encaixar com o que ela pensa, com o que ela acha, todo mundo tem que fazer o que ela quer. Essa é a Anne. Beleza, essa é a história, então, principal. Mas uma coisa muito interessante são os personagens que circundam essa família. Então, como eu comentei, a família principal da Anne, eles vão se mudar, né? E aí tem os personagens que vão, então um casal que vai morar na casa deles, né? Nessa casa que eles estão colocando para alugar, que é uma grande propriedade. E aí,
esse casal que vai se mudar pra lá são tios, veja bem, de um mocinho que a Anne tinha se apaixonado na adolescência. E o mocinho tinha se apaixonado pela Anne também, né, de volta. É o Frederick. E o que aconteceu nessa relação, né? Bom, a Anne, ela tem... a Anne e a família dela tem uma amiga próxima, que é uma senhora, assim, que faz meio que o papel de mãe, né, da Anne. Dado que a sua mãe faleceu, e aí essa família, então, tem esse contato, né, com essa senhora, que é uma senhora muito rica, viúva, então ela, né, tem o seu dinheiro, ela é rica, ela faz o que ela quer, anda de carruagem pra cima e pra baixo. E aí, então, ela tem esse contato, né, com essa amiga de família, que muitas vezes age como sua mãe. E aí, quando ela se apaixonou por esse mocinho, pelo Frederick, quando eles tinham 19 anos, essa amiga da família, né, não deixou eles ficarem juntos. Ela foi o quê? Persuadida a não se casar com ele. Por quê? Porque ele era um Zé Ninguém na época, né? Ele não tinha família, ele não tinha recursos. A Anne faria um casamento muito ruim, né? Ela era apenas uma mocinha, sem recursos, ela querendo ou não, era de uma boa família, com recursos, né? O pai tinha um cargo lá, enfim. E ela estaria fazendo um casamento muito ruim. Então, por mais que os dois estivessem apaixonados, ela recebeu então esse conselho muito, né, incisivo de não se casar com o Frederick. E ela não se casa. Ela tem muito em consideração essa amiga de família e ela não se casa. E aí a gente descobre então que o Frederick, ele foi para a Marinha, né, depois que eles se separaram, e ele fez fortuna, né, na Marinha. Por quê? O contexto histórico aqui do livro é de uma mudança social, né, muito grande na Inglaterra, em que essa classe de marinheiros, ele foi uma classe que começou a surgir e uma classe que começou a ficar rica, né, por conta da marinha, porque eles saíam, né, com seus barquinhos e quando retornavam, eles ficavam com as riquezas, tanto dos lugares que eles exploravam, quanto dos outros barcos que eles conseguiam capturar. Então, eles ficavam com essa fortuna que eles adquiriam, e aí, então, eles conseguiam, né, essa posição social e essa riqueza por conta do trabalho na marinha. E foi isso que aconteceu com o Frederick, depois de 7 anos, né, que eles voltaram a se encontrar. 8 anos, na verdade, depois de 8 anos. Então, eles tinham 19 e agora eles têm 27. E aí, então, ela e o Frederick não tinham se casado com 19 anos e agora ela descobre, então, que os tios, né, do Frederick, eles estão se mudando para sua casa antiga, né? E aí ela pensa, bom, tudo bem, não vou me encontrar com ele e tudo mais, né? Porque, enfim, já vou ter mudado de lá, vão ser novos inquilinos, já não vou estar lá e tudo mais. Vou me safar dessa, não vou precisar vê-lo. Mas, obviamente, que eles vão se encontrar. E como que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar, na verdade, lá na outra casa em que a Mary tá, né? Na casa da irmã da Mary. Opa, na casa que a Anne está, na casa da Mary. Por quê? Porque na casa da Mary, eles têm muito contato com os vizinhos, né? Que é uma família super bacana, que tem lá o pai e a mãe e as duas irmãs. E a Mary é bastante amiga dessas duas mocinhas, né? A Louise e a Henrietta. E aí eles sempre ficam saindo juntos e tudo mais. E aí quem também tem relações com eles? O Frederick, obviamente. E aí, enfim, eles acabam se encontrando lá. E é muito esquisito, né? Porque como que você se comporta perto de alguém que você gostou muito algum dia, né? Depois de 8 anos sem se ver. A gente percebe que a Anne, ela ainda gostava do Frederick, mas ela é uma pessoa muito racional, né? Ela pensa muito sobre a sua situação. Então ela pensa, olha, aquilo aconteceu, depois de muita deliberação, nós dois entendemos que não era hora de se casar, passou-se muito tempo, agora somos duas pessoas diferentes que não tem mais nada a ver, e tá tudo bem, a gente não precisa nem fingir que um conhece o outro. E aí começa-se assim, né, o Frederick meio que ignora a Anne, e ela fica meio chateada, mas enfim, vida que segue, até que, obviamente, eles começam a conversar, e aí a gente vai vendo que
o Frederick, ele tá chateado ainda com a Anne por ela ter sido persuadida lá, né, por aquela senhora amiga da família a não ter se casado com ele. Mas ao mesmo tempo ele entende que ele não era ninguém na época, mas agora ele é. Então a gente vai acompanhando essas relações familiares, né, entre todo esse pessoal. E mais focado na figura da Anne, obviamente, que é uma pessoa muito sensata, muito centrada, muito racional, que pensa bastante. E eu acho muito incrível isso na Anne, que tudo que acontece, ela quer meia hora de silêncio e paz para poder pensar sobre aquilo. E eu me senti tão. Eu entendi tanto isso, né, nela, porque ano passado eu cheguei num ponto da minha vida que eu tava trabalhando tanto que eu entendi que eu não tinha 5 minutos para sentar e pensar sobre o que eu tava fazendo, sabe? Entender o porquê que eu tava fazendo aquilo, o que eu tava fazendo, eu só tava agindo no automático. E quantos de nós não fazemos isso no dia a dia, né? A gente só vai fazendo as coisas atropeladas assim e não para pra pensar 5 minutos sobre o porquê daquilo. Então, a Anne é exatamente assim, ela gosta de quando as coisas estão acontecendo, ela gosta de ficar sozinha por meia horinha para poder pensar e entender seus sentimentos e entender como ela vai agir com aquilo. Então eu achei sensacional, né, essa introspecção da Anne de ter que ter um tempinho para si mesma para poder pensar, enfim, entender o que está acontecendo. Achei maravilhoso a Jane Austen trazer uma personagem assim. Bom, depois de tudo isso, então, a gente tem bailes aqui, festas ali, e aí então a Anne e o Frederick voltando a ter uma relação um pouco melhor. Daí ele tem alguns amigos da Marinha que também, né, começam a ter relações ali. A Anne e um desses amigos começam a ter uma relação um pouquinho mais profunda, né? Eles conversam bastante sobre livros, eles têm as mesmas opiniões, até a gente começa a achar que eles vão ter ali um tipo de relacionamento. O Frederick, por sua vez, ele começa a ter bastante relação com uma daquelas meninas amigas da Mary, a Louisa. Eles começam a conversar bastante, sair bastante. Então você também vai vendo que ali, do outro lado, né, do lado dele, também começa a ter certo tipo de interesse naquela mocinha. Então parece que as coisas estão indo para caminhos opostos. E aí você fica, né, será que eles vão ficar juntos? Não vão. Não vou contar o final. Mas, como é Jane Austen, o livro acaba bem. Tá tudo certo no fim. Tem um acidente, tá? Que acontece aqui com um dos personagens. E a partir desse acidente, a gente tem o desenrolar da história. Esse acidente é o ponto de virada para os nossos personagens aqui, de fato, entenderem quem eles são e o que eles querem. Porque até aquele acidente, eles ficam muito presos ao passado, né? Ao que aconteceu. Então, principalmente o Frederick, até o acidente, ele fica, né, conversando com aquela mocinha, ele fica meio que ignorando a Anne, mas aí acontece o acidente com o personagem que muda tudo. Porque ele percebe, putz, aconteceu esse acidente e agora eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida, né? Não vou falar com quem aconteceu esse acidente, que acidente foi, mas meio que dá um despertar, sabe? E aí a partir disso a gente tem o desfecho da história. Mas é um desfecho muito bom, um desfecho muito, muito bacana para os nossos corações. Tem a escritura de uma carta aqui, que é uma das coisas mais lindas e românticas que você vai ler na sua vida. E assim, é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa aqui, que amanhã pode ser que a pessoa que falou isso não concorde mais. Que talvez a Anne seja melhor que a Elizabeth Bennet. Mas assim, não fui eu que falou isso, tá? Quem falou isso? Não fui eu. Mas enfim, a Anne é maravilhosa. Apenas leiam Persuasão. Ah, uma coisa sobre o título do livro que eu gostaria de comentar. Persuasão é o melhor título que essa história poderia ter. Eu amo como a Jane Austen dá nome aos seus livros. Porque essa história tá cheia de pequenos momentos de persuasão, né? A Anne, por mais que ela seja essa pessoa ignorada pela família, ela sempre é procurada para tentar persuadir as outras pessoas de suas próprias opiniões. Então, por exemplo, a Mary precisa que o marido dela concorde com alguma coisa. Então ela vai lá na Anne, enche a orelha da Anne o dia inteiro falando, pra Anne ir lá e contar pro marido dela alguma coisa. Então o livro tá cheio dessas pequenas persuasões, né? A Anne então foi persuadida a não se casar com Frederick, aí tem várias outras persuasões no meio do caminho.
Então é interessantíssimo acompanhar tudo isso. Então, eu espero muito que vocês deem uma chance para Persuasão. É um livro, assim, incrível. Deixa eu mostrar para vocês essa edição. Aqui nessa edição, ó, o livro começa bem aqui no finalzinho, então vocês podem ver que não é um livro grande, tá? É um livro até que pequenininho, da Jane Austen. Eu acho que Orgulho e Preconceito é maior, então acho que vocês vão ler rapidinho, porque é uma escrita, assim, deliciosa, como sempre, né, da Jane Austen, não tem como. Eu acho que vocês vão adorar, eu acho que vale a pena dar risada com o pai, das situações tragicômicas que ele conta, porque, assim, é inacreditável, mas vocês sabem que tem pessoas que se comportam daquele jeito até hoje. E vale a pena conhecer a Anne e o relacionamento dela com o Frederick de uma maneira geral. Então é isso. Espero que vocês tenham uma chance para Persuasão. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um beijo e até a próxima.